Gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a questão envolvendo a demissão do PCD durante o estado de calamidade, durante a pandemia. Será que é possível, então, realizar a demissão, o desligamento do colaborador na data de hoje, por exemplo, neste mês em que estamos, mês de maio? Bom, essa é uma pergunta que infelizmente não se tem uma resposta preto no branco, mas eu vou fazer uma construção aqui com vocês que eu espero passar o meu posicionamento, mas claro, fiquem livres para interpretar a norma como bem vocês entenderem, certo? O primeiro ponto que eu quero destacar é que em fevereiro de 2020 foi criada a Lei 13.979 para o enfrentamento da situação de emergência de saúde pública. E lá dizia que então iam instituir medidas para a proteção da coletividade. Nós sabemos que a questão envolvendo o trabalho, a renda, faz parte desse arcabouço protetivo, tanto que foi neste período que a gente brinca que os advogados trabalhistas mais tiveram que atuar para interpretar todas as medidas, todas as legislações que vieram nesse sentido. Bom, uma dessas legislações é a 14.020, tá? De 2020, que no seu artigo 17, dentre várias coisas, mas no seu artigo 17, inciso 5, ela discriminou de forma bem direta a proibição de demissão, desligamento de forma imotivada do PCD. Então, da pessoa com deficiência física. O que acontece é que o decreto 6, lá que decretou o estado de calamidade pública, ele tinha vigência até 31 de dezembro de 2020. Claro, se vocês lembrarem, até mesmo nós não imaginamos que essa situação fosse perdurar por tanto tempo. Então, até o final do ano, com certeza, já estaria tudo resolvido. Só que não. E a situação continuou igual. No fim do ano, houve um julgamento, tá, da DI 6625, em que o relator, né, o Lewandowski, entendeu que se prorrogava, os efeitos, né, dessa decretação da calamidade. E aí, será que a lei, né, que a gente falou, 14.020, vinculada às medidas, vinculada ao decreto, caiu ou não caiu? E o julgamento foi no sentido de alguns daqueles artigos serem prorrogados, afinal a situação era a mesma, mas não falaram nada expressamente do artigo 17. Então a gente teria dois posicionamentos diante dessa situação. Um posicionamento mais literal, que se o STF não incluiu o artigo 17, então é porque não está mais vigendo e, portanto, a demissão sem justa causa pode ocorrer no período de hoje. Lembrando que com justa causa nunca houve proteção, então isso é bem importante, né? Uma garantia que não é uma garantia contra qualquer ato do empregado, isso é bem importante. Bom, e nós teríamos uma segunda interpretação pensando na realidade fática. Mudou alguma coisa? Será que de dezembro, né, mudou alguma coisa para hoje, com essa segunda onda, com esses novos vírus? Além disso, durante esse período nós temos, projetos legislativos procurando prorrogar o estado de calamidade pública, essa situação que estamos vivendo. Temos diversos governadores estaduais que também prorrogaram por mais 6 meses a situação emergencial, a decretação do estado de calamidade pública. Então, imaginemos assim, que se a gente pensar no seu contexto, tudo igual. Além disso, vamos lembrar que num contrato de trabalho, uma situação mais benéfica faz ato jurídico perfeito, incorpora o contrato, né? Então, assim, mais um argumento, complementando. Se eu pensar na estabilidade da gestante, uma estabilidade provisória, a pessoa não está gestante, a colaboradora não está gestante sempre, enquanto dura aquela situação, para que é feito, né, as estabilidades? Enquanto dura uma situação mais vulnerável, em que o colaborador está mais vulnerável. Além dessa situação,
acidentados do trabalho, os cipeiros, enfim, a gente tem estabilidades provisórias. Pensando na questão da vulnerabilidade. Vamos lembrar que todas essas legislações que vieram foram nesse sentido. Então, a corrente a qual eu me filio é de que ainda não é possível realizar a demissão imotivada do colaborador PCD. Claro que a gente tem que lembrar que realmente no julgamento da DIE não foi incluso o artigo 17. Então é realmente uma questão para se pensar e refletir. E eu espero, né, ter conseguido demonstrar esses dois posicionamentos para que vocês, advogados e empresários, se posicionem também com relação a isso. Lembrando que certamente uma posição menos conservadora trará mais risco, mas realmente deve se analisar o caso concreto e os riscos que eu sempre digo que é o empresário que decide correr e não nós advogados. Nós só orientamos. Muito obrigada.